Olá pessoal, me chamo Emerson Menezes e estou aqui para iniciar minhas aulas sobre Introdução à Informática. Hoje será nossa primeira aula. Bom, nessa primeira aula iremos abordar alguns assuntos, como geração dos computadores, componentes básicos do computador e entendendo como são processadas as informações. A primeira geração dos computadores iniciou no ano de 1946 a 1954. Esses computadores trabalhavam com válvulas. Essas válvulas, elas queimavam com bastante facilidade e esquentavam com uma maior facilidade. Além da programação, era realizada diretamente na linguagem de máquina. Os dados eram armazenados em cartões perfurados e, posteriormente, fitas magnéticas. Esses cartões perfurados, eles eram enormes. Era onde eram armazenados os dados, era através dos cartões perfurados. Ainda na primeira geração, nós temos como exemplo o ENIAC, um dos primeiros computadores. Esse computador ENIAC, ele possuía 17.468 válvulas, pesava 30 toneladas e tinha 180 metros quadrados de área construída. Sua velocidade era da ordem de 100 GHz e possuía apenas 200 bits de memória RAM. Ou seja, esse computador era enorme, era quase do tamanho de uma sala de aula. E só para você ter noção, ele pesava 30 toneladas, ou seja, era um computador extremamente grande. A segunda geração, ela iniciou no ano de 1955 a 1964. Aqui eu vou citar algumas características da segunda geração. Na segunda geração, ocorreu a substituição da válvula pelo transistor, ou seja, já teve uma melhora na segunda geração, tirando as válvulas, porque além delas queimar com facilidade e ser trocadas constantemente, elas esquentavam bastante. Já os transistores eram menores do que as válvulas, consumiam menos energia, esquentavam menos e eram mais rápidos e confiáveis. O tamanho dos computadores diminuiu consideravelmente, ou seja, o seu tamanho foi reduzindo aos poucos. Não era mais um computador que utilizava o tamanho de uma sala de aula, ele já foi diminuindo o seu tamanho. A programação por linguagem de máquina foi substituída por uma linguagem simbólica. Ou seja, se vocês notarem, já tivemos uma diferença entre a primeira geração e a segunda geração. A terceira geração iniciou em 1964 a 1977, onde teve o surgimento dos circuitos integrados, também conhecidos como microchips. Eles são formados por um número muito grande de transistores minúsculos, o que tornou equipamentos bem menores. Ou seja, aqueles transistores da segunda geração, eles diminuíram consideravelmente seu tamanho e foi chamado de microchips, os circuitos integrados. Teve também o surgimento da linguagem de programação de alto nível. Teve o processo de fabricação dos circuitos integrados são mais rápidos, ou seja, seu desempenho já foi ficando melhor. Comparando com a segunda geração, o computador já tem diminuído seu tamanho, onde teve o Apple I como exemplo. Na quarta geração, iniciou em 1977 a 1991, onde tivemos o surgimento dos processadores, Unidade Central de Processamento, CPU. O surgimento dos sistemas operacionais. Tivemos também como outra característica o surgimento dos sistemas operacionais, foi surgido na quarta geração. Ainda na quarta geração, como característica, temos que os computadores passam a ser mais confiáveis, mais rápidos, menores, com maior capacidade de armazenamento. Essa geração é marcada pela venda de computadores pessoais, ou seja, seu tamanho diminuiu consideravelmente mais ainda, foi ficando um computador menor, mais acessível, mais bonito. Porque olha nas gerações anteriores e olha para agora. Aqui nesse slide mostra a imagem do computador, esse branco. Você pode ver que já são bem parecidos com
de hoje em dia, dos computadores de hoje em dia. Ainda como característica, teve o surgimento das linguagens de programações orientadas ao objeto. Outra característica muito importante. E por fim, nós temos a quinta geração dos computadores. A quinta geração, ela iniciou em 1991 até os dias atuais, ou seja, nós estamos ainda na quinta geração. A evolução dos processadores que passam a integrar milhões de transistores. Na quarta geração, nós tivemos o surgimento dos processadores. Na quinta, já tivemos a evolução dos processadores. Ainda na quinta, tem os discos rígidos com capacidade de armazenamento absurdamente superiores às das gerações anteriores. Ou seja, os discos rígidos eles diminuíram seu tamanho e com a capacidade de armazenamento maior. As memórias RAM cada vez maiores. Surgimento da inteligência artificial e a conectividade. Se percebermos, teve uma diferença muito grande do primeiro computador para o computador de hoje em dia que utilizamos. Que antes, o primeiro computador, como eu falei na primeira geração, ele era enorme. Hoje nós temos um computador bem menor, igual é ilustrado na imagem. Agora vamos ver os componentes básicos do computador. Através da imagem, abaixo, podemos identificar os componentes básicos do computador. O monitor. O monitor é um dispositivo de saída para o computador que mostra em sua tela os resultados de suas operações. O gabinete é um compartimento responsável por sustentar e proteger os dispositivos internos que compõem seu computador. É aquela espécie de caixa que abriga a placa-mãe, fonte de alimentação, memória RAM, DVD-ROM, HD, CPU, além de ser o local que abriga as portas de entradas USB. Mouse. O mouse ele funciona como apontador sobre a tela do computador e disponibiliza normalmente 4 tipos de operações: movimento, clique, duplo clique e arrastar. Teclado. O teclado do computador é um dispositivo que possui uma série de botões ou teclas e é utilizado para inserir dados no computador. Aqui são os componentes básicos do computador. Agora vamos ver, entendendo como são processadas as informações no computador. São através da entrada, que são os dados iniciais que o usuário insere. Depois vem o processamento, que são aqueles dados iniciais que são processados, que resultam em uma saída, que é o resultado do processamento. Entrada são todos os dados iniciais, aqueles que são fornecidos ao computador para serem processados. Processamento é o tratamento das informações iniciais que foram fornecidas ao computador. Saída é o resultado final depois do processamento. Bom, gente, pessoal, estamos finalizando nossa primeira aula aqui. Na próxima aula, iremos ver mais próxima aula, introdução à informática. E é isso. Queria deixar uma frase para vocês que seja bem-vindo ao maravilhoso mundo da tecnologia e da informação. O homem ainda é o computador mais extraordinário de todos. John Kennedy. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima aula.